Um pensamento que eu acho muito interessante e poderoso é o que diz que a simplicidade é a extrema sofisticação. Ouvindo a convidada de hoje, eu fiquei pensando no seguinte: tem objetivo de vida mais simples e ao mesmo tempo mais sofisticado do que querer ser feliz? Ah, mas isso todo mundo quer, você pode estar pensando. E bem, pode até ser. Só que a Nanda Barreto, entrevistada de hoje, faz muito mais do que querer. Ela tá o tempo inteiro investigando o que significa esse objetivo de felicidade para ela e, além disso, ajustando o seu momento presente e os seus planos futuros. Ela se tornou instrutora de yoga nesse processo e poeta e muitas outras coisas, porque a Nanda não pode ser apresentada com uma palavra só. Ela também é jornalista ou pós-jornalista, como diz na pequena bio de um dos blogs que ela tem. A Nanda mora na Comuna do Arvoredo, no centro de Porto Alegre, e a gente conversou no quarto dela sobre a casa onde ela mora, os projetos, a trajetória e a visão de mundo da Nanda. Uma das coisas que eu mais tenho amado nesse projeto de entrevistas é ouvir gente tão diferente e, a partir das reflexões que elas fazem sobre as suas vidas, refletir sobre a minha. Eu espero que para vocês também seja uma oportunidade de parar um pouquinho para pensar nas próprias motivações, nos medos, nos sonhos, e eu concordo muito com a Nanda quando ela diz que o autoconhecimento pode ser revolucionário, pode mudar a nossa vida e, mudando uma vida, mudar o mundo. Antes de começar, eu quero agradecer as minhas amigas Joelma Terto e Mari Bandarra. Aliás, a Mari é a entrevistada do 4º episódio desse podcast, e se você gostar de ouvir a Nanda, provavelmente também vai gostar de ouvir a Mari. A Joelma e a Mari fizeram essa ponte entre mim e a Nanda, então eu peço licença para mandar um beijão para as duas. Eu quero lembrar também que lá no site www.coisasqueagenteCria.com dá para encontrar todos os links para as redes sociais da Nanda e para os projetos dos quais ela faz parte. Bem, e para quem está chegando agora, deixa eu me apresentar. Eu sou a Bárbara Níquel, uma jornalista de Porto Alegre. Eu resolvi entrevistar pessoas inspiradoras. Você pode assinar o podcast Coisas que a gente cria no iTunes ou no seu player favorito de podcasts. Lá no site www.coisasqueagenteCria.com, sem o BR, dá para encontrar todos os episódios anteriores. Se gostar do conteúdo, não deixa de compartilhar com os teus amigos. E se quiser me dar algum feedback, o meu e-mail é barbara.nickel@gmail.com. Níquel é com N de navio, N-I-C-K-E-L. Então fiquem agora com o episódio dessa semana do podcast Coisas que a gente cria. Nanda, muito obrigada por me receber aqui na tua casa pra gente fazer essa conversa e falar um pouquinho sobre teu trabalho e sobre o teu estilo de vida, enfim. Eu acho que, inclusive, a gente pode começar falando aqui da tua casa, que tu tá me recebendo aqui num lugar um pouco diferente do convencional, assim. Se tu puder nos explicar e descrever onde a gente tá, pra quem não conhece, entender um pouco visualmente e também a sensação assim desse lugar, seria legal. Eu que te agradeço. A gente está aqui num lugar conhecido como Comunidade do Arvoredo, fica no centro histórico de Porto Alegre. É uma junção de 3 casas históricas, né, de 1920, 1930, são bem antigas, e cada casa tem uma gestão individual, mas também tem uma parte que é coletiva. Nos fundos das nossas casas, embora pela rua a gente consiga entrar em cada uma das casas individualmente, nos fundos das casas a gente tem um pátio compartilhado com algumas frutíferas, ervas. É uma comunidade urbana com uma inspiração rural, né? Os moradores todos têm essa pegada, assim, de ser mais ligados a questões ambientais. Inclusive aqui funciona uma ONG ambiental, que é o Ingá. É uma ONG que já tem mais de 14 anos atuando na defesa ambiental aqui no Rio Grande do Sul. Também tem um coletivo de arquitetos que funciona aqui. Temos uma barbearia,
um espaço terapêutico, onde tem massagem, consultas astrológicas e também cursos de astrologia e de tarô, que é o Daniel Machado que ministra, um salão de vivências, onde é possível praticar yoga, fazer cursos e oficinas de teatro, de canto e afins. Os moradores têm um perfil bem diversificado. Nós temos, assim, entre 20 e poucos anos até 50 anos, com profissões diferentes. Talvez tenha, pensando agora, assim, uma reunião de sociólogos. Acho que é a profissão que predomina. Mas também tem pessoas ligadas ao teatro. Temos uma costureira, né? Uma pessoa que é mais ligada, assim, a essa área de figurinos. E a parte mais coletiva, o que nos une, eu acho que é uma forma de viver comunitariamente, se dispondo a compartilhar espaços e a vida nesse mundo cada vez mais individualista. Algo que nos mobiliza bastante é a gestão comunitária do nosso viver, do nosso dia a dia, começando pelas nossas refeições. A gente faz compras coletivas, agroecológicas, então temos sempre, a cada semana, uma pessoa responsável por encomendar a feira, outra que vai buscar a feira. Cada dia da semana, uma dupla faz almoço para todo mundo. Então, em vez da gente comer por aí comida cara com agrotóxico, sem saber a origem, a gente compra direto do produtor e nós mesmos cozinhamos. E é também um momento de partilha entre os moradores, que a gente se olha nos olhos e percebe que mesmo o mundo sendo hostil, assim, a gente tá junto. Quando eu cheguei, tu comentou que hoje foi teu dia de cozinhar, e eu acho que também, pra gente ter uma ideia mais concreta de como funciona, tu pode explicar o que tu fez e como é cozinhar pra tanta gente no teu dia de cozinhar. Pra mim é uma alegria, assim. Às vezes é mais corrido, dependendo das outras atividades que eu tenho, mas eu gosto de, no dia anterior, já pensar, amanhã eu vou fazer a comida tal, com não sei o que. A gente cozinha em dupla, daí eu aviso. Ontem mandei uma mensagem pro André, que é a pessoa que cozinha comigo, falando, olha, eu deixei o feijão de molho, então amanhã vai ter feijão. A gente cozinha também, a cada semana muda um pouco o que vem da feira. Tem que usar a criatividade, ver quais são os alimentos que estão disponíveis pra gente usar na cozinha. Hoje eu acordei e daí dei uma aula de yoga nesse salão, que é um espaço de vivência. Daí saí da aula de yoga, tomei café com um dos amigos que estava na aula de yoga. Enquanto isso, já coloquei o feijão na panela de pressão, comecei a picar os legumes. Eu fiz um feijão sortido, que é assim, com mais de 3 tipos de feijão. E um grão de bico com legumes e mais um chuchu. E o André fez mais 2 pratos. E são quantas pessoas mesmo que moram aqui? Olha, são umas 17 pessoas. Muitas pessoas circulam na casa, porque cada uma dessas 17 pessoas tem muitos amigos, né? Mas também porque são casas com essa característica de se abrir à comunidade. Hoje, mais tarde, durante a aula de yoga, vieram pessoas de fora que não moram aqui para participar da aula, por exemplo. E hoje, às 19h30, a gente vai ter uma vivência que chama Soltar a Voz e Abrir o Coração. Então, vem mais gente de fora. Então, tem muita gente circulando aqui. Eu costumo dizer que o difícil quando a gente mora aqui é sair de casa. Que, sei lá, às vezes tu vai só dar uma volta na sala e tem um chileno que tá viajando de bicicleta pela América Latina, porque também tem uma vocação de ser um lugar de hospedagem, assim, de pessoas, né? Já é uma referência, muitas pessoas conhecem na cidade, então quando sabe que tem alguém viajando de mochila por aí, com uma bicicleta,
fala, ai não, conversa com o pessoal lá da comunidade do Arvoredo. E realmente, muitas vezes a gente acolhe. Por que tu decidiu morar aqui e não morar num apartamento sozinha? Eu morei aqui em 2011. Para mim, logo quando eu voltei para morar em Porto Alegre, esse foi o primeiro lugar que eu morei. Onde tu tava? Eu tava antes dando uma mochilada pela América Latina, mas antes disso eu morava em Brasília. E foi muito acolhedor, eu já cheguei num lugar cheia de amigos, assim, né? Para tu chegar na cidade, morar com 20 pessoas, cada uma dessas 20 pessoas tem mais 20 amigos, né? Então, para mim foi bem transformador compartilhar a vida com tanta gente e um pouco assustador também, do ponto de vista, assim, da intimidade. Eu sou, ou era, não sei, uma pessoa mais reservada, assim, eu gosto de escolher bem as pessoas com as quais eu vou compartilhar minha vida, contar coisas. E aqui, morando com tanta gente, isso fica um pouco mais público. Aí eu saí daqui e fui morar na Venezuela, e quando eu voltei da Venezuela, eu já não morei aqui, fui morar com uma amiga, depois morei, enfim, dei umas moradas por aí. E o último ano todinho eu morei bem sozinha. Foi um ano de muita introspecção, eu tava querendo mudar algumas coisas na minha vida, foi muito importante ter um espaço só pra mim, e eu comecei a sentir falta, assim, foi importante, deu ponto. Porque quando a gente vai morando sozinho, a gente vai ficando meio cheio de mania, né? Eu, pelo menos, vou, assim, né? Tudo do meu jeito, no meu controle. E aqui tu não tem muito controle, né? Tu tem um domínio de um espaço restrito, que é o teu quarto. Mas toda a sala, o corredor, o banheiro, tudo isso é coletivo, né? A gente tem uma vontade, eu acho, de acertar junto, sabe? É incrível que morem tantas pessoas e a gente consiga se dar bem e se gostar e se divertir. Tem uma rotatividade, assim? Muita gente sai, chega outras pessoas novas? Tem, porque a vida das pessoas que moram aqui, que procuram uma vida assim mais alternativa, ela é muito dinâmica, né? Então, tem vários moradores daqui que estão morando em outros países, outros estão viajando. E várias pessoas que moram aqui há muitos anos. Algumas pessoas continuam aqui desde essa época que eu morei. Eu acho legal falar também que nesse momento tem uma criança aqui, o Siddhartha, ele tem menos de 2 anos, e isso é uma característica também da comunidade. Já nasceram crianças aqui de parto domiciliar, né? Nasceram, não moraram bebê. Nasceram aqui, e daí com uma certa idade, assim, os pais decidiram procurar um outro lugar para morar, ou por uma circunstância da vida, né? Já morou aqui também de criança a Serena, a família deles agora tá morando numa comunidade budista no Caminho do Meio, em Viamão. O Amaro, que mora agora com os pais em Floripa, que o M foi fazer mestrado, doutorado lá. E o Tom, que mora com a mãe dele aqui em Porto Alegre, mas em outro espaço. Foi uma amiga minha que disse pra eu dar uma olhada no teu perfil, porque achava que tu era uma pessoa muito iluminada e muito inspiradora. Então eu fui dar uma pesquisadinha, assim, né, em quem tu é e tal, e fiquei com uma curiosidade, mas eu achei muito interessante, porque entrei no blog que tu tem, no Blogspot, e daí tem uma descrição tua que diz assim: instrutora de yoga, pós-jornalista, pedreira digital, fazedora de cartões artesanais, teórica alternativa, poeta, bicicleteira e amigona da Geni, atire a primeira flor. E eu queria te perguntar, quando tu conhece alguém, sei lá, teus sogros, digamos assim, quando tu conhece alguém pela primeira vez e tu vai te apresentar, tu diz, e as pessoas perguntam o que tu faz, tu diz: oi, eu sou a Nanda, eu sou
Olha, para os sogros eu procuro uma apresentação mais formal, assim. Mas digo, sou professora de yoga, porque é a realização de um sonho ser professora de yoga para mim, é uma realização recente, então ela tá muito pulsante em mim, assim. Eu acho que é uma das coisas que me deixa mais presente na vida, é dar aula de yoga, e não vejo que eu vá parar de fazer isso. Como é bem possível que eu pare de ser jornalista, sabe? Eu ainda quero assinar ex-jornalista só pra provocar, em vez Mas de... pós-jornalista eu já achei interessante. Mas essa coisa da apresentação tem por trás, é algo que mexe comigo, assim. Essa apresentação bem diversificada, assim, é algo novo pra mim. Quando, por exemplo, numa festa, alguém me pergunta assim, oi, tudo bem? O que é que tu faz? Eu digo isso, eu ando de bicicleta, durmo, acordo, danço, converso com as minhas amigas, porque faço isso assim até como uma brincadeira, mas um posicionamento político, porque a gente vive num mundo direcionado para que a gente seja uma coisa só. A especialista da especialista da especialista em não sei o quê. E durante algum tempo eu vivi nesse caminho, né, de me especializar. Então eu estudei comunicação e fui fazer especialização em comunicação pública e depois fui fazer especialização em comunicação em gênero e me incomodava, era um incômodo que pulsava assim em mim, porque eu nunca me senti uma coisa só. Eu nunca coube nas gavetas que criaram para mim e não queria ter aquelas etiquetas que colavam em mim. E foi muito transformador na minha vida quando eu aceitei que eu não era uma coisa só. Que eu não ia seguir só aquele caminho, que eu não ia ser só jornalista para o resto da minha vida, que para muitas pessoas pode ser muito bom isso, mas para mim não era sufocante eu ter que dizer assim, eu sou jornalista, ponto. Eu realmente tenho muitos interesses e fiz uma pausa na minha vida. Eu vejo que esse é um movimento assim da nossa geração, né, de honrar os seus talentos, de fazer uma pequena pausa na vida e, no meu caso, abrir o meu baú de sonhos que poderiam permanecer lá para o resto da minha vida, como eu também vejo que muitas pessoas levam os seus sonhos assim, e decidi realizar alguns. E daí isso inclui não ser, eu sou professora de yoga, sabe? Também sou poeta. E andar de bicicleta para mim é um negócio fundamental na minha vida. Então eu também sou bicicleteira e eu sou feminista, eu sou um monte de coisas, eu tenho muitos interesses. Eu acho que ser professora de yoga me auxilia muito nisso, porque pra tu ser um monte de coisa e realizar um monte de sonhos, tu precisa de disciplina. E isso é algo que o yoga aprofundou muito na minha vida. Eu tenho uma vida bem diferente da que eu tinha antes, né? Porque pra tu ser professora de yoga, é na prática, né? Tem que ser na tua vida, no teu dia a dia. Eu não posso ter uma vida muito desregulada porque amanhã eu dou aula de yoga. Então eu tenho que cuidar do meu ambiente interior, do meu ambiente exterior. Trouxe mais um sentido de autorresponsabilidade também para minha vida. E ser professora de yoga, que é uma dessas coisas, assim, a mais importante, é um sonho que eu vejo que talvez eu nunca realizasse, sabe? Eu praticava yoga há um tempão e eu pensava, nossa, deve ser muito legal ser professora de yoga. Mas era um negócio que ficava para depois, porque eu tinha muito trabalho para fazer e estava sempre me ocupando com muitas coisas, atendendo às expectativas de ser muito competente, né? A especialista da especialista. Eu hoje vejo que ser muito competente é o
escapismo mais bem aceito socialmente. Ele é muito valorizado, tu ser competente no teu trabalho, na tua profissão, bem-sucedida. Mas hoje eu tenho uma visão diferente de competência. Eu acho que para ser considerado, virei mais exigente, para ser considerado uma pessoa competente, ela tem que ser competente de uma maneira integral, saber distribuir a sua energia nos diversos aspectos da sua vida. Tu comentou agora rapidamente que então tu fazia aula de yoga e tu pensava, deve ser legal, deve ser bacana. Em que momento e como tu decidiu, não, eu vou, esse é o sonho, esse é um dos sonhos que eu vou tirar, por que esse? E como foi decidir que energia, que tipo de emoção tu acha que tu precisou mobilizar? Imagino que coragem para fazer uma coisa tão diferente do que tu fazia antes. Não sei se ao decidir e ao concretizar isso, com o que tu te surpreendeu contigo mesmo? A resposta mais sincera, assim, sobre o que fez eu virar professora de yoga foi que eu fui no meu limite, assim, do estresse. Eu trabalhava predominantemente como jornalista e com mobilização na internet, comunicação para mobilização social. E eu trabalhei algumas campanhas políticas, que é um ambiente por si só muito pesado, porque envolve poder, micropoder, disputa, ego. E em 2012 eu trabalhei na Venezuela durante as eleições lá. E como tu foi para Venezuela? Eu aceitei um convite para trabalhar. Eu morava aqui nessa mesma comunidade. Eu vim morar em Porto Alegre, até uma outra história, assim, que eu tava só fazendo uma mochila pela América Latina em 2011, que eu já tava querendo dar essa mudada de vida, assim, e o meu pai adoeceu, daí eu acabei interrompendo a minha viagem e vindo morar em Porto Alegre para acompanhar a saúde do meu pai, que acabou falecendo alguns meses depois. Mas isso é até engraçado, porque eu saí de Brasília para voltar para Brasília. Eu só fui dar uma mochilada, assim, sabe? Fazer um período sabático. E eu acabei vindo morar em Porto Alegre. Depois de morar em Porto Alegre, ainda fui para Venezuela, fui para Moçambique. E até hoje eu tenho esse mesmo apartamento alugado lá em Brasília, onde mora um amigo meu e parte da minha vida tá lá. É algo que tô querendo resolver até nos próximos... Quanto tempo tu morou em Brasília? Eu morei de 2003 a 2010. Então eu tenho estantes de livros, armário com roupas, a geladeira, o fogão, a mesa, o sofá, as plantas, que eu sinto saudade. Mas enfim, voltando, né? A vida deu um giro, assim. Aí eu tava lá na Venezuela e trabalhando 15 horas por dia, todos os dias, há muitos meses. E eu trabalhava lá num lugar que era um casarão, numa área residencial, no meio do nada, assim. Só casas em volta, não tinha muito comércio em volta. E um dia eu saí pra dar um rolê na rua, assim, pegar um ar, assim, tava um pouco, vou arejar as ideias. E 4 casas depois eu achei um estúdio de yoga. E aí eu bati lá e conversei com o professor para ele me dar aula personalizada em horários alternativos, porque eu tava trabalhando assim, então ele me dava aula meia-noite, às 6 da manhã, coisas assim. E nesse momento, o que segurou a minha onda foi dar aula de yoga. Isso na Venezuela? Lá, assim, eu tava realmente exausta, era um trabalho muito exigente. Mas lá tu teve aula, tu fez um treinamento para dar aula? Não, eu era aluna, assim, né? Mas nesse momento eu posso dizer assim que o yoga salvou a minha vida. Foi o que me deu energia, equilíbrio mental e emocional para seguir naquele ritmo alucinado de trabalho que eu
que eu tava. E lá eu tomei essa decisão de que quando eu voltasse pro Brasil, eu ia me aprofundar no caminho do yoga, que eu já vinha flertando, é uma coisa que acontece muito, eu percebo agora com os meus alunos, que é tu praticar yoga assim, 2, 3 meses, aí quando a vida começa a se organizar, tu para de ir. Eu fazia isso, eu era uma praticante eventual, eu ia no yoga, melhorava muito a minha vida, e daqui a pouco começava a viajar, trabalhar muito e abandonava. E eu falei, não, eu preciso levar isso a sério. E aí, quando eu voltei para o Brasil, em 2013, eu já voltei e me matriculei. Voltei para Porto Alegre, em vez de voltar para Brasília, que também era uma possibilidade para mim. E decidi fazer uma formação. Cheguei e me matriculei numa formação em yoga, mas eu também não era tão acostumada a ficar muito parada no mesmo lugar. Então, no meio dessa formação, eu fiz outra formação, que era num sistema intensivo na Colômbia, num outro centro aqui, que eu fiz no Anandam, e um outro centro que chama Shivananda. Então, eu fui fazer uma outra formação na tradição Shivananda, na Colômbia, que eu também achei legal ir para Colômbia e tal, ficar um mês lá estudando. E é uma formação bem intensiva. E desde o princípio, quando surgiu realmente essa força motriz de vou virar professora de yoga, eu queria virar professora de yoga para dar aula de graça na praça. Essa era a minha motivação. Aí, quando eu voltei dessa minha formação na Colômbia, eu já me senti, assim, segura para dar aula de yoga. E aí, eu comecei a dar aula de yoga na Redenção. Eu criei um evento no Facebook, chamei os amigos e chamei essa prática de yoga para mudar o mundo, que também tem a ver com esse lugar de onde eu vim, assim, né? De onde eu sou, das pessoas com as quais eu me relaciono, os meus amigos, eu percebo todo mundo, as pessoas com as quais eu trabalhava, era isso que eu estava fazendo lá na Venezuela. Eu queria mudar o mundo. Porém, entretanto, contudo, eu percebi que nós, pessoas que queremos mudar o mundo, não cuidamos da nossa alimentação, não cuidamos do nosso sono, não cuidamos das nossas relações. É muito comum, assim, pelo menos nesses ambientes em que eu frequentava, que são mais políticos, a pessoa tem uma super energia para tocar aquele projeto social, mas se envolve em relacionamentos autodestrutivos, né? Então, eu coloquei esse nome para chamar os meus amigos, assim, que são ativistas que querem mudar o mundo, mas começando por si mesmos, para tirar um tempo. Pois é, como tu acha que o yoga pode mudar o mundo? Eu acho que é isso, assim, partindo de si mesmo, né? Dedicando um tempo para olhar para si, que é tudo que o sistema capitalista não quer. É por isso que a gente trabalha alucinadamente várias horas por dia, sem ter tempo para pensar em nada, emenda um trabalho no outro e vai se especializar em ser especialista da especialista da especialista da especialista para ser cada vez mais servil. E não ter tempo de pensar em ti, não se responsabilizar pela tua saúde, terceirizar completamente a tua vida. Tu não cuida da tua alimentação, tu não sabe o que acontece com o teu corpo. Tu acredita que um médico sabe mais sobre o teu corpo do que tu mesmo, porque tu não te estudou, tu não te olhou, tu não investigou. Então, eu acho que o momento do yoga é um momento de tu olhar para ti mesmo e perceber a qualidade da tua respiração, a qualidade dos teus pensamentos, quais são as emoções que estão predominando em ti, por que aquele pensamento obsessivo não te abandona, o que está por trás disso. O yoga, ele tem um poder muito transformador
A maior parte das pessoas chega no yoga através dessas posturas físicas, que são as mais disseminadas aqui no... Sim, é isso que eu tô curiosa enquanto eu te escuto falar, porque até já fiz aulas de yoga, mas eu imagino assim que para quem nunca fez, ou mesmo para mim que tem um conhecimento muito superficial, uma experiência muito superficial, é um monte de posturas, uma depois da outra. Eu queria te perguntar no sentido de benefícios, assim, como eu percebo o que isso está trazendo na minha vida, mas eu acho que talvez tu pudesse exemplificar falando do que tu percebe que acontece com os teus alunos quando eles vão se desenvolvendo dentro desse caminho, assim. O que isso traz para a vida deles, ou pode trazer? Ou para cada pessoa traz coisas diferentes? Acho que consigo falar melhor da minha própria experiência. Quando eu comecei a praticar yoga e dessa minha relação de me aprofundar com yoga, o que me pegou no yoga é que o yoga me ensinou a me relacionar com os meus limites. Eu tenho uma tendência a abraçar todas as coisas e querer ser ilimitada, a fazer muitas coisas, eu tenho muitos desejos, eu quero realizar, né? E durante essas posturas físicas que a gente tem como yoga, tu te relaciona, dialoga intimamente com os teus limites. Para levar a tua mão até o teu pé, tu tem que percorrer um caminho. E nesse caminho tu te depara com um limite. Tem um momento que o teu movimento trava. E se tu avança o teu limite, tu te machuca. E assim é na vida. É uma metáfora da vida. E se tu fica aquém do teu limite, tu não te desenvolve. Então, é um contato direto com o teu limite, que é algo que pode ser cultivado, essa relação. Para mim, fez toda a diferença. Tem gente que se machuca muito em aula de yoga. É um indício de que essa pessoa não está tão atenta aos seus limites. Percebo, olhando às vezes os meus alunos, que eles não chegam até esse ponto confortável do limite. Eles ficam aquém das potencialidades deles mesmos, a gente fica aquém da gente mesmo. Então o yoga é um convite para se relacionar. Para mim isso foi assim o mais tesão de tudo, assim, o que mais me chamou para a prática, para seguir na prática, né? Existem vários tipos de yoga, não existem? Existem vários tipos de yoga. Existe o yoga da devoção, que são mais assim, da entrega, dos cânticos. Existe o yoga do estudo, das escrituras sagradas, um outro caminho do yoga. Existe o yoga da ação, da intervenção no mundo, que é um caminho que eu me identifico bastante. Existe o yoga do conhecimento e existe o Hatha Yoga, que é essa parte física, que a gente conhece mais como yoga. Quando fala yoga, todo mundo pensa nisso, né? E dentro dessa linha das posturas existem também várias tradições ou modalidades de yoga criadas por alguns mestres, né? E que algumas são mais lentas, outras mais ativas, outras mais focadas no alinhamento da postura. Particularmente acho importante, muito benéfico que exista essa diversidade, porque ela acomoda a diversidade de pessoas. Tem gente que gosta de uma yoga mais agitada, né? Que não dá tempo, assim, tu escapa da mente, porque tu já tem que pensar onde é que tem que botar a mão e olhar para cima e respirar. E existem práticas que são mais suaves, mais lentas, que também atraem um outro tipo de pessoa. E qual é a que tu ensina? Eu fiz uma formação em
Tantra Yoga e Yoga da tradição do mestre Shivananda. São mestres diferentes. Na prática, são 2 yogas, assim, bem suaves, assim, né? Não tem um impacto físico tão grande. São mais centrados no controle da mente através da respiração, da meditação, da autoobservação. E a tradição Shivananda é um pouco mais diferente, porque o mestre Shivananda, ele sintetizou a prática de uma maneira em 12 posturas, mais saudação ao sol, mais alguns pranayamas, que são os exercícios de dinamização da energia vital. E a prática é sempre a mesma. Toda a aula da tradição Shivananda, da escola Shivananda que tu for, é uma organização bem grande que tem no mundo todo. Onde tu for, a aula é sempre a mesma. E para algumas pessoas, num primeiro momento, isso pode parecer monótono, né? E para algumas pessoas realmente é. Mas para outras é interessante porque a gente nunca é a mesma pessoa. E tu saber qual é a postura que vem depois te dá uma certa tranquilidade. E tu consegue direcionar a tua atenção na prática às sutilezas do teu movimento ou das tuas sensações, né? É diferente de fazer uma aula assim que, agora o que será que a professora vai fazer? Que é sempre nova, né? Pensando que tem alguém te ouvindo e achando super legal e fica curioso para fazer uma aula, quando ela vai num lugar ou quando ela vai procurar algum professor, algum instrutor, o que tu recomenda que ela pergunte ou preste atenção ao começar uma aula? E também qualquer pessoa pode fazer? Sim, o yoga é para todas as pessoas, de todas as idades. Claro que para crianças, por exemplo, é interessante que frequente uma turma específica, né? O que eu digo, assim, para quem me pergunta isso, é experimenta. Geralmente é uma prática comum dos estúdios, das escolas de yoga, oferecer uma aula experimental. Então, mapeia os lugares que são próximos da tua casa ou próximos do percurso que tu faz no teu dia a dia, liga para lá e agenda uma aula por semana, ou 2 por semana, e experimenta. O que é bom para ti pode não ser bom para mim. E isso também muda em determinados momentos da vida. Às vezes tu gostava de um tipo de coisa e agora gosta do outro. Então, experimenta o lugar que tu for, que tu te sentir bem, tu mesmo e não porque alguém te disse. É o lugar que tu deve frequentar. Também acho legal que seja um lugar não muito contramão, assim. Sabe? Que tu tem que pegar, 2 ônibus e o metrô pra ir praticar yoga. Porque daí viram, né? Aí a pessoa desiste. Né? E para avançar na prática, eu recomendo sempre experimentar. Na escola que eu dou aula de yoga tem, né, isso da aula experimental gratuita, e direto vai lá a gente experimentar. É o que eu digo para todo mundo: se a pessoa tá numa fase de quero praticar yoga, mas não sei bem, experimenta mesmo lá na escola. Cada professor dá a sua aula, né? Mesmo que a gente tenha feito formações parecidas, assim, a aula é diferente para cada um. É legal também se aprofundar, tu frequentar um grupo. Eu, como professora, gosto de dar aula várias vezes, conduzir a prática várias vezes para o mesmo grupo, porque a gente vai criando intimidade e progredindo juntos. Que é uma coisa, por exemplo, que não tem nas aulas de yoga na Redenção do Coletivo Namaskar, porque sempre tem gente nova, que é muito legal, que é a nossa intenção, né? Que é levar o yoga a mais gente, mas tu não consegue tanto aprofundar a prática. E já que a gente começou falando que tu é várias coisas, eu queria que tu falasse um pouquinho dos outros projetos em que tu tá envolvida e
eu pessoalmente fiquei muito curiosa em saber o que é o Sarau das Deusas Mundanas, porque esse nome é sensacional. O Sarau das Deusas Mundanas é um grupo de amigas e cada uma tem um talento, assim, né? Que a gente decidiu se juntar, na verdade foi uma ideia da Fer, que é uma das participantes do Sarau, se juntar para criar algo juntas, assim. Algumas de nós têm a arte como algo mais concreto, faz parte da sua vida profissional. Algumas são atrizes, músicas, outras são jornalistas, professoras de yoga, sabe? Então, Sempre tem uma jornalista. Daí a gente decidiu se juntar para ver o que acontecia, para criar um sarau. Fixamos uma data, foi a primeira edição, foi no Comitê Latino-Americano, e a gente criou um roteiro juntas, e a nossa ideia era nos expressar. A gente queria expressar a partir desse lugar que a gente tá, que cada uma tá, mas que nós todas estamos, que é ser mulher no mundo 2016, né? Então, durante o sarau, ele é um sarau bem autoral, mas não só. Muitas de nós escrevemos ou compomos, né? E são poesias, e as que não são nossas são escritas por mulheres, né? Então a gente abordou na primeira edição do sarau questões relacionadas à menstruação, aos nossos ciclos, a relacionamentos, a paixão, ao papel da mulher na sociedade contemporânea. E desse primeiro sarau, a gente foi evoluindo para um círculo de mulheres. Então, a gente não apenas ensaia para um próximo sarau. A gente faz um círculo e medita juntas e faz uma roda de conversa, como é que tá a tua vida, o que aconteceu nessa semana, nesse último período, e chora juntos. É um espaço de troca e de criação coletiva. Também de experimentação, ele é um sarau bem despretensioso. A gente tem as artistas que buscam ali manter o padrão de qualidade artístico, né? E tem muito espaço para experimentação, para a gente mostrar para as outras pessoas as coisas que a gente sente, que a gente faz, que a gente cria. Vai ter uma edição pocket agora na sexta-feira, num evento ao ar livre, chama Sala de Passar, que é de um coletivo que 2 moradoras fazem parte também, que chama Cidades Germináveis. E a gente é uma das participações, assim, que vão ter outras atividades culturais. E não vão estar todas as participantes do sarau nessa edição, porque uma tá na Bahia, outra tá na Argentina, né? A gente tá aí pelo mundo. Mas tem sido algo muito transformador, eu acho, na vida de nós todas, assim. Mas vocês são um grupo fixo, fixo ou não fixo, né, dependendo de quem tá aqui, que se encontra periodicamente e daí, às vezes, enfim, agora seria o segundo sarau, é isso? Não, depois desse, no comitê a gente fez um na Tony Petzold, e depois a gente tentou marcar muitas vezes esse terceiro sarau. Muitas vezes a gente remarcou, porque sempre acontece alguma coisa na vida de alguém, sabe? Ou uma vai viajar, outra não sei o quê, não sei quem ficou doente, alguma coisa assim. E ficou difícil da gente se encontrar também.
Daí a gente resolveu deixar um nome de terceiro sarau, mas as gurias já fizeram uma outra versão, não com todas as participantes, assim. É algo novo, não é rígido, assim, a gente tá convidando outras gurias a participarem. A ideia é que sejam mulheres abertas, dispostas a expor os seus talentos, investigar os seus talentos e também trocar. Né? A gente faz consulta ao tarô, não é assim, vamos ensaiar pragmaticamente aqui essa música depois daquela, tem isso também. Mas também tem uma roda de acolhimento, sabe? Que eu acho que é o que deixa esse sarau assim mais interessante. E como arte, o que tu leva é poesia? Eu levo poesia. E como a poesia faz parte da tua vida, desde quando? Eu escrevo desde sempre, assim, né? Desde bem pré-adolescente, assim. Mas e tu sempre escreveu poesia? Eu escrevo contos também, artigos, assim. Também tenho alguns contos. Mas a maneira com a qual eu me expresso melhor... Eu tenho muito uma necessidade de me expressar. Assim, tudo que eu faço, mais ou menos, é pra me expressar, sabe? É a poesia. E eu escrevo faz muitos e muitos anos. E aí, lá em Brasília, eu integrei um grupo chamado Nexo Grupal, que é um grupo de poetas que se reúne uma vez por mês, sempre na casa de um dos integrantes, para trocar suas poesias autorais. Eu frequentei, nesse período que eu morei lá, esse grupo, e foi a primeira vez assim, que eu comecei a mostrar minhas poesias, né? E é um grupo também bem diverso, tem desde atrizes, músicos, jornalistas... E professores de literatura, né? Tem, assim, então, uma galera que é mais ligada na técnica, na métrica. E ele tem uma dinâmica que a gente leva as nossas poesias, leva impressa para compartilhar também. E todo mundo lê junto e depois comenta, né? Tipo, essa tua poesia me trouxe uma imagem de não sei o quê. Enfim, cada um tem uma interpretação, mas também acontece coisas do tipo assim, essa palavra aqui eu acho que tu devia tirar, sabe? A gente criou um grupo com essa intimidade. Ou, nossa, tu tá mudando o teu estilo, né? Um espaço de troca e crescimento. A partir desse grupo é que eu comecei a me encorajar para mostrar minhas poesias para mais pessoas, assim. Que, claro, na internet eu já colocava, mas é diferente de alguém associar a tua poesia à tua pessoa, né? Como, por exemplo, recitar em outros lugares, que é algo que eu tenho feito nos últimos tempos e que tá me deixando muito feliz. Antes da gente começar a gravar, tu estava contando de quando... de um evento, de uma manifestação em que tu leu uma poesia em cima de um caminhão. Imagino uma cena meio trio elétrico. Assim, Era, né? Meio trio elétrico. Não sei se esse foi o teu maior público. Com certeza, eu acho que sim, porque tinham muitas pessoas lá. O que eu queria, eu não sei se esse é o momento ou se é a primeira vez que tu leu em público, mas eu queria mais saber isso, assim, de como foi a primeira vez ou a vez mais importante, ou que mais te tocou, assim, que tu leu em público e estava com medo. Não, tô super confiante, essa minha poesia é ótima, vai dar uma excelente repercussão. Como foi, assim, ter coragem para ler em público? Foi primeiro uma decisão interna, assim. Eu criei o projeto em 2014, que era Eu Desinibida em 2014. E como alguns amigos sabem disso, e eles falam, nossa, tu tá desinibida, conseguiu, que legal. Porque eu queria dizer as minhas poesias, sabe? Era um desejo que eu tinha
junto com isso que eu falei, assim, de assumir as outras coisas que eu sou, né? De dar vazão a outras possibilidades de expressão da pessoa que eu sou, de outra forma. E escrever poesia é uma delas, é muito importante pra mim. E eu decidi isso, então, assim, eu tava meio que esperando acontecer um sarau pra eu ir lá e dizer minha poesia. E aí, aconteceu um sarau, e alguns amigos me convidaram e eu fui. E era um sarau organizado pelo Mário Pirata no Café Fonfon. E eu não conhecia ninguém. O Mário Pirata é um poeta que eu conheço desde a adolescência, assim, eu gostava das coisas que ele fazia. Inclusive, eu faço uns cartões artesanais que são inspirados em cartões artesanais que ele fazia, que ele tinha uma banquinha na Redenção. E eu fui lá e disse um poema e foi super legal, sabe? Assim, as pessoas gostaram e me deixou muito feliz, mas eu tava bem nervosa. Depois passou um tempo... Mas a hora que tu chegou lá, e daí tu sabia que tu ia dizer a tua poesia, tu não pensou em desistir, tu não pensou, que bobagem, por que eu tô fazendo isso? Ou não, quando tu chegou lá, tu já tava... Determinada. Uma mulher e um objetivo, vou dizer minha poesia. E daí, outra coisa muito legal que aconteceu, daí eu passei a dizer, assim, com mais frequência por aí, fui me desinibindo, e uma coisa muito, muito importante que aconteceu foi um convite do Richard Serraria, que é da banda Bataclan FC. Eles criaram um projeto que chama Bataclan e os Mastigadores de Poesia. E aí tem vários poetas da cidade, também de outras cidades já vieram, e durante o show eles vão convidando poetas para ir lá dizerem ou recitarem ou até mesmo lerem as suas poesias. E a primeira vez foi no Ocidente. Então, assim, era na balada, entendeu? Dizer poesia na balada e em cima da música, que eu nunca tinha feito. E em cima da música, a poesia veio de outro lugar dentro de mim, porque eu tinha que projetar bastante a voz. E eu, tesão, eu gostei muito. E isso se repetiu. A gente fez no 512, fez no Teatro Renascença, fez no Teatro do Sesc. Então, foi no ano passado a minha escola de desinibição. Até entrou a poesia no CD deles, desse ano, ano passado também, que eles lançaram, eu fiquei bem feliz. E aí tô super por essas agora, quero também me dedicar a publicar um livro de poesias e seguir por aí, dizendo poesias até. Eu queria saber onde tu tava há 10 anos atrás, que 2006... Que momento era da tua vida 10 anos atrás? Em 2006, eu tava me formando em jornalismo, lá em Brasília. Eu, nesse período, trabalhava no governo federal, que é algo assim que eu fazia com muita dedicação, entusiasmo e militância, assim, a serviço. E um lugar que me trouxe muitos aprendizados. Eu trabalhava nessa época no Ministério das Cidades e estava começando uma vida de freela para trabalhar num projeto de economia solidária. E era muito legal, porque tinha esse tema das cidades, né? Da acessibilidade nas cidades, da mobilidade nas cidades, do direito à cidade, do transporte público. Então, eu tinha, não sei quantos anos eu tinha, 10 anos, 24, né? Nesse momento, isso foi muito importante para mim. E eu estava terminando a faculdade de jornalista lá em Brasília. Terminando a faculdade... Tem outra coisa que acontecia nesse momento na minha vida que também é muito importante para mim, que é nesse momento, já fazia alguns anos, eu até fiz isso como um projeto de conclusão na faculdade, assim, eu me envolvi com uma ONG que chama Tocar, que é uma ONG que faz um trabalho muito bonito lá em Brasília, que é levar terapias manuais
como reiki, polarização energética, meditação e massagem Shantala, que é massagem específica para crianças, para instituições de comunidades em vulnerabilidade social. Eu comecei a atuar nessa ONG como o que a gente chamava de terapeuta do toque, né? Então eu fiz essas formações que a gente precisava fazer para ser voluntária dessa ONG e comecei a atuar fazendo Shantala em abrigos de crianças, orfanatos. E também o meu trabalho na real era mais com os idosos até do que com as crianças, mas que é algo que é muito valioso para mim, que é essa troca através do toque. E eu me envolvi com essa ONG, me envolvi com a parte da comunicação, logo vi que tava faltando a comunicação, sabe assim? E daí entrei nisso e foi o tema do meu trabalho, assim, na faculdade, assim. Fiz disso uma coisa importante, maior na minha vida. Foi bem importante para mim. Se tu pudesse saber o que tu já aprendeu ao longo dos últimos 10 anos e voltar e te dar uma dica lá para a tua versão de 24 anos, ou um conselho, ou enfim, alguma coisa que, sabendo tudo que tu sabe agora, seria legal que tu já soubesse antes, o que tu diria para ti? Eu diria para mim que não há nada a temer. Confia e avança no teu caminho, porque em algum momento de mudança de vida profissional, né, de tipo assim, eu tava ali meio jornalista, avançando, eu vou mudar, não quero mais ser isso, quero ser outra coisa, me deu insegurança, né, me deu medo, que é um medo assim que eu agora não tenho, não sinto, mas eu tenho que lidar com essa situação, né, de principalmente num tema relacionado à sobrevivência financeira, né, o que paga as minhas contas ainda hoje é o trabalho como jornalista, mas eu entendo, acredito, confio que assim como eu consegui construir essa sustentabilidade nessa área da minha vida, eu dediquei energia a isso, eu dedicando energia a essa outra que eu quero construir, vai dar tudo certo. Tu, não sei se naquela época, ou desde criança, não sei, tu sempre soube que tu não teria um emprego com horário convencional, com um trabalho convencional? Isso era uma coisa que tu queria, mas não rolou, ou é uma coisa que tu nunca te imaginou mesmo assim? Como é que essa relação com o trabalho foi acontecendo na tua vida? Trazendo isso, né, para usar a expressão a mesma expressão que tu usou, desde criança, o meu sonho sempre foi ser feliz, sabe? Não era assim, se eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, eu queria ser feliz. E eu acho que eu fui construindo a minha vida, vou construindo a minha vida dessa forma. Durante algum tempo da minha vida, estudar e construir a minha vida como jornalista e ser reconhecida por isso, me fez feliz, só que parou de me fazer feliz. Então, eu falei, mas eu vou ficar aqui nesse lugar. O raciocínio que eu tive, na verdade, foi assim. Bom, eu tenho 28 anos. Eu vou viver, se tudo der certo, mais 50 anos. 78? Uns 50 anos, 78. Agora eu já quero viver mais, né? Mas nessa época esse foi esse pensamento. O que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho aqui? Né? Porque eu penso assim, deve chegar um momento da tua vida que tu subiu ali a tua montanhazinha e tu olha pra trás e vai falar, o que eu fiz da minha vida? E eu desejo chegar nesse momento sabendo exatamente por que eu dei cada passo, sabe? Quanto me custou cada renúncia e cada escolha, por que eu não fiz aquilo e por que eu fiz isso. E não chegar num lugar de, sei lá por que eu cheguei aqui.
Ai, não sei, a vida me trouxe. Não, eu quero eu mesma criar o meu caminho, né? Que não é um caminho, eu não tenho um desejo de uma vida tão convencional como eu vejo que faz muitas pessoas felizes acordar de manhã e ir pro seu trabalho e voltar à noite e, sei lá, ter o seu lazer, seja ele qual for, e no outro dia acordar de manhã e ir pro seu trabalho e assim sucessivamente, muitos anos. Algumas pessoas não se questionam a respeito disso, outras realmente se questionam e é o que elas querem. E eu que não quero isso, faço o quê, sabe? Me responsabilizo por isso e vou viver a dor e a delícia de ser quem eu sou. Atenta às possibilidades que aparecem no meu caminho, porque na minha vida as coisas foram acontecendo bem de acordo com esse chavão que é avançar rumo ao desconhecido, sabe? Eu tenho até um mantra, pessoal, que é: a vida sempre vem para quem vai. Se tu dá um passo em direção da vida, a vida dá um passo em direção a ti. Se tu ficar parado, nada acontece. Então, se colocar em movimento, assim. Eu nem lembro mais qual foi a pergunta que tu me fez, que eu cheguei nesse ponto. Era sobre a tua relação com o trabalho. Ah, tá. Eu adoro dar aula de yoga. Embora não seja o que paga as minhas contas e as coisas que eu quero fazer, realizar e que precisam de dinheiro, eu vejo assim que é o espaço da minha vida que mais tem a minha energia. Volta e meia, assim, eu tenho que escrever esse texto, volta e meia eu tô fazendo uma coisa que é mais relacionada à minha atividade de ser professora de yoga, né? Eu faço parte também de um coletivo, que é um coletivo de professoras de yoga, né? Que eu comecei dando aquela aula de yoga pra mudar o mundo, depois a gente virou um coletivo, que já tem 2 anos e que é algo que é bem importante pra mim, assim. Que diz respeito às coisas que eu acredito de intervenção no mundo. Trabalho, pra mim, virou isso. É onde eu coloco a minha energia pra intervir no mundo. Não é um lugar que eu vou, não é algo que me dá dinheiro, é o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Eu não diferencio a minha vida profissional da minha vida pessoal. Então eu não vou te perguntar qual seria o teu sonho profissional. Vou te perguntar se tu tem algum sonho ou ambição, ou alguma coisa que tu gostaria de realizar maior, que vai exigir mais tempo, não sei, pra vida, assim, se tem alguma coisa que tu olha e fica pensando, um dia eu gostaria de conquistar isso, ou fazer isso, ou construir isso. O meu sonho continua sendo ser feliz, sabe? E eu desejo ou assumo um compromisso comigo mesma de que não vai faltar coragem para eu tomar as decisões necessárias para avançar rumo à felicidade. E não entendendo a felicidade como um lugar, assim, de prazeres e tal, sabe? Mas de viver de acordo com o que eu acredito. E, claro, eu posso mudar de crenças, né? Como uma ambição, assim, do ponto de vista para sair um pouco, assim, da subjetividade, né? Eu quero avançar rumo a uma vida onde eu possa cada vez mais servir aos outros, onde eu possa contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas, não porque eu sou uma pessoa muito boazinha, mas porque isso é o que contribui com o meu desenvolvimento, é onde eu me sinto mais feliz, trabalhando nessa área de desenvolvimento pessoal através do autoconhecimento. Eu acho muito revolucionário olhar para si mesmo, ter tempo para cuidar de si mesmo, para fazer a sua comida, para saber de onde vem a sua comida, para prestar atenção no que acontece com a sua saúde. Eu acho que isso é muito transformador, assim,
né? Transforma a gente, mas daí transforma o ambiente que a gente vive, as pessoas que estão à nossa volta. E eu gostaria de cada vez mais dedicar minha energia a isso, e se der para ser morando num lugar bem no meio do mato, melhor. E hoje, como é a tua rotina? Como é um dia típico da Nanda? Eu gosto muito de rotina, mas não uma rotina de fazer assim toda segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, que todos os dias a mesma coisa. Mas eu tenho um conjunto de atividades para as quais eu quero dedicar minha energia e gosto de jogar isso semana a semana ou de 15 em 15 dias, né? Para dar um exemplo, tem alguns dias que eu saio de casa de manhã para dar aula de yoga e daí já emendo com alguma atividade na rua e depois volto para casa e trabalho um pouco como jornalista, escrevo uns textos, né? Entrego os meus freelas e aí faço recreios no meu dia a dia. Eu tô trabalhando e tipo assim, eu vou trabalhar nisso das 4 às 5:30. Aí às 5:30 eu vou fazer um recreio até às 6. E daí das 6 às 8 eu vou dedicar minha energia a essa outra atividade que é importante para mim. As principais agora são freelas como jornalista, né? Daí eu trabalho fazendo matérias mesmo, entrevistando, também trabalho com redes sociais e eventualmente trabalho em outro evento, algum projeto mais com início, meio e fim. Mas os trabalhos mais fixos, que todos os meses, todos os dias, todas as semanas eu faço, tem a ver mais com produção de conteúdo. E a outra coisa é dar aula de yoga. E daí tem o lugar, a escola que eu dou aula de yoga. Eu dou aula de yoga aqui em casa também. E aula de yoga com o coletivo Namaskar no parque. E agora a gente tá com um projeto novo e a gente vai começar a dar aula na Escola Porto Alegre, que é uma escola da Rede Municipal de Ensino aqui da cidade, que se dedica à população de rua, que é um projeto novo, uma parceria nova que tá nos deixando aí bem entusiasmados. O que tu faz nesses recreios? Nos recreios eu dou uma passeada aqui pela casa, encontro alguém pelo caminho e troco uma ideia. Ou eu pego o violão um pouquinho, eu tiro a mente daquilo que eu tava focada, ou eu dou uma yogadinha rapidinho, sabe? Mas me dou uns suspiros, assim, uns intervalos, para não ser um clique tão brusco, porque são atividades de natureza muito distintas, né? São temas muito distintos. E eu gosto, assim, eu lido bem, assim, com muitos temas multitarefas, mas eu preciso desse recreiozinho. E preciso também de disciplina para conseguir fazer todas as coisas às quais eu me proponho, que eu fico muito mal se eu não consigo. A gente tá se encaminhando, assim, para as últimas perguntas. Uma delas é se tem uma pessoa que tu considere que seja uma inspiração para ti. Seja pelo que ela fala ou por como ela vive, enfim, alguém que tu considere que seja interessante até outras pessoas conhecerem. Olha, a resposta mais verdadeira é que todas as pessoas são muito inspiradoras para mim, sabe? A maneira principal como eu aprendo é observando as pessoas, as suas atitudes, os seus silêncios, como elas reagem diante de alguma das circunstâncias que a vida apresenta para elas, né? Todas as minhas amigas, os meus amigos, as pessoas com as quais eu convivo são muito inspiradoras para mim. Realmente, assim, são pessoas que acendem os meus desejos, as minhas coragens, as minhas vontades. Todas, não sei, eu convivo com tanta gente inspiradora, sabe? Gosto muito, observo muito a maneira como vive, como se organiza as pessoas que realizam muitas coisas.
porque eu também tenho vontade de realizar muitas coisas, né? Então eu tenho amigas bem com esse perfil também, são bem realizadoras, assim. Não, eu podia falar todas as minhas amigas, todos os nomes delas. São muito inspiradoras, assim. E tem algum livro, ou documentário, ou filme que tu tenha te marcado muito, ou que as pessoas possam buscar, talvez, para saber um pouco mais, ou sobre yoga, ou sobre poesia, ou sobre bicicleta, ou sobre um dos temas que te mobiliza? Vou falar um livro que eu tô lendo agora, que tá sendo bem legal pra mim, que é um livro do professor Hermógenes, que é um grande mestre yogi que já fez a passagem recentemente, mas que foi responsável, assim, bastante pela difusão do yoga no Brasil, que chama Yoga para Nervosos. É um guia bem prático, assim, de exercícios de yoga. E eu já assisti também um documentário, desses que tem na internet, sobre o professor, de muitas pessoas dizendo que conseguiram mudar suas vidas a partir do contato com esse livro, porque é um livro de atividades práticas, assim, né? Eu percebo agora mais como professora de yoga que as pessoas têm ideias muito diferentes e até mesmo equivocadas do que é yoga. Acha que para praticar yoga a pessoa tem que ser contorcionista, ou tem gente que acha que é muito parado, sabe? E não é nada parado praticar yoga, e tampouco a pessoa precisa ser contorcionista. O que a gente precisa é de flexibilidade mental para experimentar algo novo, né, que tu nunca fez, e que vai ser uma porta possivelmente para tu experimentar várias outras coisas, porque tu vai trabalhando essa flexibilidade mental, além da física, né? Tudo isso são consequências positivas, né? Os benefícios físicos, mas o yoga mesmo é na mente, o corpo é só um meio, uma desculpa. Então esse livro tá sendo bem legal para mim, assim, tô usando bastante coisas que eu tô aprendendo nele nas minhas aulas. Então tá bom, Nanda, muito obrigada. Eu que agradeço. Por essa conversa, foi muito legal, muito interessante. Pra mim também foi muito interessante. Falei pelos cotovelos até, né? Falou, achou que não ia ter o que falar, falou bastante. Então foi muito bom te ouvir. Muito obrigada. Eu que te agradeço, valeu. E obrigada para quem tá nos ouvindo. Saravá. Oi, aqui é a Bárbara de novo. Tô voltando para agradecer que você tenha nos ouvido e também para contar que essa trilha que tá rodando agora é linda e também rodou lá no início do episódio. É uma criação do meu amigo Felipe Speck. Se gostou dessa entrevista, não deixa de compartilhar com os teus amigos, isso faz a maior diferença. Outra coisa é que eu vou te lembrar que o meu e-mail é barbara.nickel@gmail.com e eu vou ficar muito feliz de receber teu feedback com sugestões, críticas, comentários, enfim, com a tua opinião sobre esse episódio ou sobre todo o projeto Coisas que a gente cria.